Olá! Você sabia que hoje, 5 de maio, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa? Você quer saber quais são os países que falam português? Gostaria de saber quais são as diferenças entre o idioma falado em um país e outro? Muito bem, este vídeo é para você. Me acompanhe aqui, vamos lá! Bom dia a todos! Meu nome é Lourdes Almeida e eu sou professora de português para estrangeiros. Eu escolhi começar este meu canal hoje, dia 5 de maio de 2022, que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Esta data foi criada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no ano de 2009. Depois ela foi acolhida também pela Unesco e se transformou então em uma data internacional comemorada em todo o mundo. Vamos começar conhecendo quais são os países, os 9 países que falam português. Começamos por Portugal, que está na Europa, e é o país onde se originou o idioma. Depois nós temos o Brasil, que está na América do Sul, é o maior país da América do Sul, foi um dos primeiros países colonizados por Portugal no ano de 1500. E também tem essa língua como única língua oficial. Ainda que o país tenha várias línguas originárias dos povos originários deste país, mas como não havia uma língua de unificação, ou seja, que unificasse todas as línguas, o português é até hoje a única língua considerada oficial no Brasil. Depois, os outros países, a maioria deles ficam no continente africano. Aí nós temos 6 países que falam português. Vocês podem ver aqui, podem acompanhar comigo aqui no mapa. Estão os 6 países que falam português no continente africano. São eles: Angola e Moçambique, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. São 6 países que estão no continente africano. Angola e Moçambique são os maiores, aí depois vem Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, que são países um pouco menores, e São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são ilhas, mas também são ilhas independentes que são países. O continente africano ele foi colonizado também na mesma época que foi colonizado o continente americano, e vários países da Europa dominaram esse continente, então por isso várias partes da África falam português, ou em outras falam espanhol, inglês e outras línguas europeias. Geralmente todos esses países têm outras línguas também que são oficiais, que são suas línguas originárias. E depois, em segundo ou terceiro lugar, que vem também considerado como língua oficial o português. Também na Ásia nós temos um país asiático que foi colonizado também pelos portugueses, foi colonizado em realidade por vários países, entre eles o português, e também tem entre as suas diversas línguas consideradas oficiais o português, que é o Timor-Leste. Então, no totalizando, são 9 países falantes de português. Um que está na Europa, um que está na América do Sul, 6 que estão na África e um que está na Ásia. A parte dos países, nós temos também uma região que pertence à China, que é Macau, que é uma das regiões que conformam a China. Também por motivos da colonização portuguesa, essa região tem entre os seus idiomas oficiais o português. Algumas partes da Índia também, algumas regiões da Índia também falam português. Inclusive, na própria Espanha,
tem uma área, isso é muito curioso. Quando eu estou nas aulas, quando eu dava aulas presenciais, os alunos iam ver isso na internet para ver se era verdade, porque é curioso que na Espanha tenha uma região que também fale português. Mas mais curioso ainda é que o português se originou na Espanha. Vocês podem buscar essa informação na internet que vão ver que que está muito correta. Porque o português ele é um dos idiomas que surgiu do latim, que era o idioma falado no Império Romano. Por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol, são todos idiomas que são originários do latim. E esse que vem a ser o português atual, ele se originou do galego, que surgiu na região da Galícia, que vocês podem buscar, é uma região da Espanha, uma região administrativa da Espanha. E foi se modificando e depois passou a ser o idioma falado em Portugal. Vocês sabem que todos os idiomas ele tem influências de outros idiomas por vários motivos, por motivo de conquista, de invasão, de guerra, e com o português não é diferente. Ao longo dos anos ele foi tendo influências, mesmo o português lá em Portugal. Aqui eu estou falando das origens ainda. Então ele foi sendo influenciado já pelos árabes, pelos chamados mouros, que são árabes, e depois foi sofrendo influências do espanhol. Vocês sabem que o português é muito parecido com o espanhol, e aí está a explicação do motivo, do porquê disso. E depois, quando ele chega no Brasil ele também vai ter influências. Tinham aí já os povos originários do Brasil, que vão influenciar esse português. Também os africanos. Não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil teve uma quantidade muito grande de africanos que foram levados para lá no século XVI para serem escravos. Uma quantidade imensa, uma quantidade muito grande de povos africanos levados forçadamente para serem escravos no Brasil. E eles também influenciaram, logicamente, na formação do idioma português falado no Brasil. E daí surge o porquê as diferenças que tem no português do Brasil. E onde estão as diferenças? As diferenças estão, na maioria, no vocabulário. Como o português do Brasil sofreu essas outras influências, então temos uma diferença muito grande no vocabulário. Também tem algo de diferença na gramática, mas é muito pouco. E, por último, tem também influência principalmente no modo de falar, no sotaque, na forma como o idioma é pronunciado no Brasil e em Portugal, principalmente na pronúncia das vogais. Essas seriam, então, as diferenças em relação ao Brasil e a Portugal. Nos países da África, o português se aproxima mais do português do Brasil em relação ao vocabulário, em relação à gramática, porém o sotaque, a pronúncia na maioria das vezes, é mais próxima à pronúncia de Portugal. E no Timor-Leste aí já é um pouco mais influências do Brasil, mas também um pouco misturado aí com o sotaque do português de Portugal. Então essas seriam assim as diferenças básicas, mas se você conhece o português do Brasil, se você aprende, estuda o português do Brasil, não é difícil, é fácil se adequar ao chamado português europeu, que é o português de Portugal. E para finalizar, eu gostaria de mencionar uma outra característica que eu estava pesquisando e achei muito interessante sobre este tema. Que todos os países de língua portuguesa, curiosamente, eles são banhados pelo mar. Todos têm
entre os seus principais destinos turísticos, cidades com praias, e muitos deles com praias muito bonitas que estão entre aquelas mais visitadas em todo o mundo e consideradas mais bonitas em todo o mundo. Outra característica, a maioria dessas praias são do Atlântico, porque a África, o Brasil estão no hemisfério sul, então são banhadas pelo Atlântico. E no Timor-Leste e algumas outras regiões já é outro oceano, mas a maioria banhada pelo Oceano Atlântico, e todos eles com litoral, com praias, com cidades, com bonitas praias. O português é a língua mais falada no hemisfério sul, porque nós temos a divisão no globo. Quando a gente vê, tem sempre no mapa mundi a divisão da linha do Equador, onde nós temos para cima o hemisfério norte e para baixo o hemisfério sul. O continente africano, ele está no hemisfério sul. E aí nós temos 6 países que falam português, mais o Brasil, que é o maior país da América do Sul. E desse modo, temos uma totalidade de países que falam português, sendo então a língua mais falada no hemisfério sul. No mundo todo é a 5ª ou a 6ª, depende aí, os dados divergem, porque uns consideram algo, outros consideram outro aspecto. Então, em algumas estatísticas, ele aparece como a 5ª língua mais falada no mundo. Em outras, aparece como a 6ª língua mais falada no mundo. Então, está aí entre a 5ª e a 6ª língua mais falada no mundo, mas, porém, é a língua mais falada no hemisfério sul. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas curiosidades sobre o português. E se gostarem, por favor, deixem aí o seu like, para que eu possa trazer mais vídeos para vocês e possa crescer com o meu canal. Se inscrevam também no canal. Muito obrigada, até a próxima, tchau!